Isso aí, pessoal. Estamos online aí. Boa noite a todos. Obrigado, obrigado os que estão aí. Vamos começar a live aí com mais uma live um live MIG aí, a palestra online. Quem vai apresentar para vocês hoje aí é o colega Adilson Rezende. Vai falar um pouco sobre nutrição de bovinos leiteiros em período de estiagem. E antes de passar a palavra para o colega aqui, vou fazer uma breve apresentação, né, dele, da formação dele e tal. Então, o Adilson, ele é engenheiro agrônomo, formado na Universidade Federal de Pelotas, e ele é a especialização em nutrição de bovinos leiteiros pela Reagro, e atualmente mestrando na Universidade Federal da Fronteira Sul, que é a UFFS de Campos Erechim. E ele faz parte do corpo técnico da MIG Plus, na área de ruminantes. Então, passo a palavra agora para o colega Adilson fazer a apresentação dele. Boa noite, Adilson. Boa noite, Ricardo. Boa noite a todos que estão nos assistindo, sejam bem-vindos. Pessoal, o assunto que foi escolhido hoje, né, a gente poderia estar aqui falando de várias outras coisas que fossem ajudar na produção leiteira aí nas propriedades. Aí, infelizmente, o estado está passando por uma estiagem. A gente escolheu esse tema aí para dar uma conversada com vocês, passar algumas ideias, trocar umas ideias aí no final, que venha a somar, né, que venha ajudar lá na produção. A gente sabe que o dia a dia das propriedades já não está fácil, a gente está passando por uma situação que é nova para todos nós, né, então, ainda mais a estiagem aí que veio nos assolar, vamos dizer, aí nos prejudicar. A ideia, então, nós conversarmos, né, sobre esse assunto, e que tem a ver com a formação de alimentos, né, para bovinos leiteiros em período de estiagem. Ricardo, peço que tu aceite a projeção da tela aí para a gente começar a apresentação. Sim, senhor. Já estamos entrando aqui, né? Tá aparecendo, né, Ricardo? Sim, tudo certo, Adilson. Pode continuar aí que tá aparecendo tranquilo. Então, pessoal, o título da conversa que a gente vai ter hoje é pensando em formação de alimentos, né? Que a gente consiga ter algumas estratégias no período de estiagem, já como foi falado. Nós vamos tratar alguns tópicos que têm a ver com a cadeia produtiva do leite no nosso estado, no Rio Grande do Sul. Vamos ver um pouquinho sobre a estiagem, que a gente teve um breve histórico no nosso estado, uma noção rápida também de uma fisiologia básica das vacas de leite, vamos dizer assim, os ruminantes. Vamos conversar um pouquinho sobre bromatologia de alimentos, né, composição química. E, por fim, vamos falar um pouquinho de planejamento forrageiro, aí numa forma mais preventiva, como uma ajuda para a gente passar por períodos como esse que a gente está passando agora de estiagem. Tá? Eu trago alguns dados aqui referente à cadeia produtiva do leite no nosso estado, e tem como base, né, que se chama Relatório Socioeconômico da Cadeia Produtiva do Leite no Estado do Rio Grande do Sul. A Emater também conduz essa pesquisa e conduz esses dados, aí nos passando informações preciosas aí para quem está trabalhando com atividade leiteira. Como que funcionou essa pesquisa, pessoal? Ela foi realizada no ano de 2017 e voltou a ser realizada no ano de 2019. Então, a gente vai poder comparar alguns dados aí. Uma das perguntas que foi feita aos produtores, né? Essa pesquisa, então, foi conduzida a nível local, municípios, e uma das perguntas tem a ver com o número de produtores que participam da atividade leiteira no nosso estado. Essa pergunta foi feita no ano de 2017 e retornou a ser feita no ano de 2019, né? Então, aqui a gente tem as pessoas que participam da cadeia leiteira, vamos dizer assim. Então, alguns dados a gente vai olhar, né? Em 2017, nós tínhamos 173 mil pessoas envolvidas na atividade leiteira, né?
Em 2019, esse número caiu para 152 mil. Então, a gente teve uma redução no número de pessoas que fazem parte da atividade leiteira no nosso estado. Se nós formos olhar os dados mais propriamente dito aí, nós tivemos em torno de 21 mil produtores pararam com a atividade, né? Isso representou 12,2% de queda de propriedades envolvidas com a atividade leiteira no nosso estado. E se nós pegarmos as propriedades que vendem o leite cru para indústrias ou que processam esse leite em agroindústria própria, ou seja, as famílias que transformam o leite em renda, né, para a propriedade, nós tivemos 14.538 propriedades, então, que pararam de produzir leite, né? E se nós pegarmos os 14.538 e relacionarmos com os 21 mil que pararam, 68% das propriedades que pararam de produzir leite, de 2017 para 2019, estão diretamente relacionados às pessoas que tinham a fonte de renda da propriedade baseada na atividade leiteira também. Uma outra pergunta que foi feita nessa pesquisa, né, ela seguiu a mesma lógica, em 2017 e 2019, é a gente saber como é que está a produção em termos de quantidade nas propriedades, né? Então, essa pergunta ela foi feita da seguinte forma, ela foi estratificada, produtores que produzem até 50 litros por dia, 51 a 100 litros, e ela foi indo numa escala de produção. Então, em 2017 para 2019, a gente pegou e dividiu assim em propriedades que produzem até 300 litros por dia, ou seja, menos de 50 até 300 litros por dia. E a gente viu que em 2017, nós tínhamos 53 mil produtores produzindo até 300 litros por dia. Em 2019, esse número caiu para 38 mil, né? Então, aqui reforça que o pessoal que parou com a atividade, né, ainda foram as pequenas propriedades. Então, a gente teve toda a parte de legislação, de ajuste de qualidade, né? E aí muitos pararam com a atividade. Então, hoje a gente conta com esse número aí de 50.664 produtores dividido nessa extração de produção por propriedade. Outra pergunta interessante foi o seguinte, qual é o sistema de produção que essas propriedades usam, né? Como é que o leite é produzido a nível de estado? Então, foi feita essa pergunta, o leite é produzido à base de pasto, quando os animais têm acesso à pastagem, embora recebam alguma suplementação. Assim, sem confinamento, os animais saem por algumas horas para a pastagem. E, confinado, esses animais recebem a dieta total a nível de coxo, não tem acesso à pastagem. E aí, pessoal, o que a gente tem de resultado de 2017 para 2019, né? Uma pequena tendência do aumento dos confinamentos. Então, se a gente for ver aqui em 2017, o estado contava aproximadamente com 700 confinamentos, hoje o estado conta aí com perto de 920, né? Então, nós tivemos um pequeno aumento do sistema de criação de animais confinados. Aqui, pessoal, é para nós vermos como é que está distribuído, né? Então, a gente saber que a nossa produção, a gente pode ver ali que até 300 litros ela está na mão da pequena propriedade, né? Mão de obra familiar. E eu acho que em algumas regiões se diferencia um pouco, mas na grande maioria nós temos esse tipo de produção no nosso estado aí. Aqui a gente fez um breve histórico da estiagem no nosso estado, né? E a gente sabe que não vai ser uma seca permanente, uma estiagem permanente, mas que ela vem com uma certa frequência no nosso estado. Aqui a gente procurou alguns dados e conseguiu relacionar com a produção, o histórico de produção de milho. E aí aqui a gente pôde ver, ó, alguns anos que a estiagem veio se repetindo. Então, se nós pegarmos, em média, no nosso estado, nós temos uma estiagem a cada 6 anos, né? Outro dado que a gente tira daqui é a produtividade, né? Se nós for pegar na década de 70, a gente produzia ali, né, uma produtividade baixíssima de milho por hectare.
a gente pegar aí o próximo a 2020, a gente consegue bater próximo dos 8 mil quilos ali por hectare, né? Então, a gente mostra que teve melhoramento em nível de produção, mas que a estiagem é uma coisa constante aí que vai nos assolar por um bom tempo, né? Aqui uma ideia bem rápida do sistema digestivo dos bovinos, que depois nós vamos conseguir linkar com alguns dados lá na frente para nós discutir a questão de bromato. Então, tudo que um bovino come, vamos dizer assim, ele vai parar a nível de rumen, onde tem ação de bactérias, fungos, protozoários, que vão transformar esses alimentos nos chamados ácidos graxos voláteis. Tá? Então, como o próprio nome diz, são ácidos e fazem com que o pH do rumen do animal tenha uma queda. Né? E ao lado aqui a gente pode ver uma foto das papilas do rumen, que é uma das principais formas que o bovino tem de tirar esses ácidos que são formados, né? E dar sequência em rotas metabólicas para serem transformados em leite e carne. E se nós conseguirmos fazer com que esse alimento chegue ao rumen, seja processado, nós manter qualidade, saúde, com certeza a gente vai ter um potencial de produção bem grande, né? E aqui a gente, seja leite ou seja carne, né? As rotas metabólicas são semelhantes. Aqui uma curiosidade também, pessoal, a ideia nossa é que nós tenhamos também, assim, também produtores participando, né? Então, alguns dados aqui, eles são a nível informação também, né? Se nós formos pegar, uma vaca consegue produzir aí de 50 a 250 litros de saliva por dia. Isso aqui seria a quantidade de saliva produzida por dia. E aí a gente vai ver por que para a vaca a saliva tem uma função vital, né? Então a gente viu que o rumen da vaca, nós vamos ter os processos fermentativos e vamos ter queda de pH. Então, quando uma vaca forma saliva, que ela faz o processo de ruminação, que ela forma saliva, a saliva da vaca é rica em bicarbonato de sódio. Então, a vaca consegue fazer o que a gente chama de um tamponamento próprio, né? Um tamponamento natural, via o processo de ruminação e salivação. Para que a vaca consiga fazer o processo de ruminação, é vital que nós tenhamos fibras que estimulam o processo de ruminação. E aqui a gente traz uma comparação de um animal consumindo um alimento concentrado e um animal consumindo feno. Quando consome o concentrado, uma ração, consegue consumir em torno de 350 gramas de alimento por minuto e produz em torno de 0,68 ml de saliva. Pelo contrário, quando ela consome um feno, consegue consumir em torno de 70 gramas de alimento por minuto. Um consumo extremamente baixo, mas que, por outro lado, forma em torno de 6 vezes mais quantidade de saliva, que é o que a gente viu que é vital, né, para a gente ter esse processo de tamponamento a nível de rumen. Passando, então, pessoal, à frente, nós vamos falar um pouquinho sobre a parte de bromato dos alimentos, ou seja, quem já mandou fazer uma análise de silagem, uma análise de pastagem, de ração, quando vem uma análise lá vai ter dados, né? Relação de matéria seca, carboidrato, amido, as fibras. E aqui a gente vai tentar explicar um pouquinho o que faz parte, então, dessas análises que a gente tem dos alimentos. Os alimentos, eles são compostos por água e por matéria seca, né? Ou seja, tudo que o animal vai precisar, carboidratos, gorduras, proteínas, vitaminas, ela vai estar presente na matéria seca, certo? Então, quando a gente for ver a questão de matéria seca, que é calculado o que realmente o animal consome, é tudo que a gente tem de alimento menos água.
Então, a gente vai ter o teor de matéria seca. Esse teor de matéria seca vai fazer com que a gente use e consiga calcular, né, chegar num consumo predito na dieta dos animais. Aqui nós vamos tentar mostrar de forma prática, né? Coloco essa garrafinha PET aqui para a gente simular como que seria a formação quando a gente tem um conteúdo celular e quando a gente tem uma parede celular, um alimento, vamos falar assim. Quando a gente falar de conteúdo celular, vamos pensar na água que está dentro da garrafa PET. Quando nós falarmos de parede celular, vamos pensar na garrafa como um todo, tá? E aqui vai sair alguns termos, vai sair alguns termos que a gente tem nas análises, e aí vai ficar mais fácil da gente ver depois, entender depois, tá? Então, quando a gente falar em conteúdo celular, ali vai estar tudo de bom. Vai ter açúcar, amido, tudo que a gente tem condições de fazer com que o animal transforme isso aí em carne e transforme em leite, tá? Então, aí a gente vai ter o conteúdo capaz de fazer a produção acontecer. Quando a gente vai para a parede celular, nós vamos ter algumas partículas ali que elas não têm uma digestão tão boa a nível de rumen, mas que nós vamos ter elas presentes nos alimentos, tá? Então, aqui vem algumas expressões, vamos dizer assim, que a gente vai ver lá nas análises e depois vai discutir também. Então, quando a gente falar em carboidrato não fibroso, a gente está falando do conteúdo celular, tudo que a gente tem de bom ali para nutrir, né? E você pode ver que do lado o lado da parede celular, a gente tem uma substância chamada pectina, tá? A pectina, ela, embora esteja na estrutura dos alimentos, ela é muito rica e consegue fazer com que a gente produza leite e carne através de uma dieta balanceada com parte desse alimento também. Um exemplo seria a casquinha de soja, né? Polpa cítrica, resíduo aí de suco de laranjas, assim, isso aí são ricos em pectina. Outra expressão que a gente vai ter é a chamada FDN, que é fibra em detergente neutro. Essa aí está relacionada às fibras, tá? Então, dentro da FDN, a gente tem a fração FDA, que é fibra em detergente ácido. Essa partícula dos alimentos, sim, ela faz com que, a nível de rumen, as bactérias consigam aproveitar muito pouco ou quase nada dessa fração. Então, aqui a gente viu como que se comportam e mais para a gente ver essas expressões que mais para frente vai ficar mais claro quando a gente usar alguns exemplos. Quando a gente for pensar numa dieta, o que faz com que a gente componha uma dieta, né? Uma fonte de energia, que não vai fugir de um milho, de um grão úmido, um cereal de inverno, uma silagem de milho. Nós vamos precisar de proteína, que geralmente vem do farelo de soja, da canola, de pastagens, de NNP. Fonte de fibras, pode ser uma pastagem, um feno, um pré-secado, uma silagem de inverno de qualidade. E aí, minerais e vitaminas, nós vamos contar com um bom núcleo, com assim, os minerais, para nós ter a parte de balanceamento. E de acordo com a fase que o animal tiver de desenvolvimento, ele vai ter uma exigência que vai ser atendida pela dieta. Nós já vimos, então, a parte de matéria seca, né, que é tudo que o alimento tem menos água, a fibra em detergente neutro, e o valor energético contido nos alimentos. E aí vem uma pergunta aqui, né, como é que a vaca controla, ou como é que ela limita o seu consumo, né, pela matéria seca, pelo FDN, pelo valor energético dos alimentos. Então, como a gente já viu, né, a parte de matéria seca é tudo que o alimento tem menos água. O FDN é aquela fração que está mais relacionada à parte estrutural, né? Então ela estaria mais do lado, pensando no exemplo que a gente olhou, referente com a garrafa, né? E não com o líquido água. E o que as pesquisas passam? Que alimentos com 50% a 60% de FDN tendem a inibir o consumo de matéria seca. Então aqui a gente já começa a ver assim, que alimentos com FDN alto,
inibe o consumo de matéria seca da vaca, ou seja, inibe o consumo de alimento. E para uma dieta dar certo, para uma dieta ser eficiente, o primeiro passo que a gente tem que fazer é com que o animal tenha um alto consumo de matéria seca. Ou seja, quanto mais ele consumir, maior é a chance de nós transformar isso aí em leite ou carne, desde que o ajuste da dieta seja feito de forma certa. Valor energético. Aqui é um outro dado interessante, ó. Os ruminantes ingerem alimentos até satisfazerem suas demandas energéticas. Isso leva ao nome de mecanismo quimiostático. Nesse próximo slide, a gente tenta mostrar um pouquinho como é que é a relação de matéria seca, né? Então, se a gente for pensar em concentrados, nós vamos ter em torno de 87% a 90% de matéria seca, e o restante é água, 10% a 13% vai ser água. Quando nós for para a parte de forragens, é o inverso, né? Nós vamos ter de 12% a 35% de matéria seca e o restante vai ser água. Então, quando a gente for balancear, o que interessa para nós é a matéria seca final da dieta. Aqui um exemplo de consumo de matéria seca em quilograma por dia. Nós vamos pegar, por exemplo, na primeira semana pós-parto, de uma novilha de 550 quilos e uma vaca de 640 quilos. Os animais conseguem ter consumo em relação ao peso vivo. Mas aqui a gente vai colocar como exemplo como que o teor de matéria seca acaba fazendo com que o animal coma mais ou menos do alimento que a gente está dando para ele. E aqui tem um exemplo da seguinte forma, vamos dizer que uma silagem de milho A ela tenha 28% de matéria seca, uma silagem de milho B tenha 37% de matéria seca. Quando nós compararmos uma novilha de 550 quilos na primeira semana pós-parto, comendo 14,1 quilos de matéria seca, e 50% da matéria seca da dieta dela venha de uma silagem A, ela vai ter condições de comer 27,17% de matéria seca. Então, ela vai comer 27,17 quilos dessa silagem. Se eu for para a silagem B, para ela consumir os 14,1 quilos de matéria seca, 50% disso, 7,05, ela vai ter que consumir apenas 19,05 quilos dessa silagem. Então, eu fiz com que o animal tenha um menor consumo. Tá? E a gente sempre tem que lembrar, a máxima é nós fazer o animal ter o maior consumo de matéria seca. Se nós for comparar com uma vaca de 640 quilos, é a mesma lógica, né? Uma silagem A com 28% de matéria seca vai consumir próximo a 30 quilos. Se eu for para uma silagem B de 37% de matéria seca, esse animal vai ter capacidade de comer apenas 22 quilos. Lembrando que silagem de milho, né? O ideal é nós trabalhar entre 30% a 35% de matéria seca. Dependendo do processamento de grãos, a gente até pode chegar em uns 37, 38, tem trabalhos que mostram resultados bons, desde que a gente consiga processar os grãos de milho que vão estar nessa silagem. Aqui a gente trouxe uns exemplos práticos, são análises que foram feitas no laboratório lá da MIG Plus, né? A gente tem uma estrutura própria que faz a parte das análises, e aqui a gente comparou uma análise de bromato de uma silagem, vamos chamar uma silagem A, de um ano de safra 2018, 2019, foi um ano bom aqui para nós, com chuvas, né? Tivemos produções boas. Então a gente pode ver a parte de, principalmente de fibras e das energias, a gente conseguiu ter uns níveis bons aí na parte de bromato. Comparando com silagens desse ano que a gente pegou agora, a safra 19-20, a gente pode ver aí uns números piores na parte de energia, principalmente aí carboidrato, NDT e amido, e tivemos uma suba, vamos dizer assim, de fibra, o que é ruim, né, o que não é esperado, porque a gente viu que a FDN alta faz com que o animal coma menos, né, então a gente vai ter dificuldade em fechar, assim, as exigências que o animal tem com menos quantidade de comida, e as fibras ficaram altas. Isso aí se deve muito ao que a gente teve a qualidade de grão, né? Dá para ver pelas fotos, aí são fotos reais aí de casca, a gente usou como exemplo, né? E análises que foram feitas no laboratório da MIG Plus.
Aqui a gente comparou, se nós pegarmos a silagem A, que a gente viu, com a silagem B, em anos distintos, né? As energias aqui, principalmente, ó, CNF, NDT e amido, nós tivemos uma queda expressiva, né? Amido em torno de 8 ponto percentual de diferença. Isso aí, se a gente for no cálculo de uma dieta, dá uma diferença grande aí, principalmente de custo também para o produtor. A parte das fibras, FDN, que a gente acabou colocando, explicando ali que inibe a parte de consumo, nós tivemos um aumento em torno de 16 pontos percentuais, né? Então, isso aí dificulta o trabalho esse ano, principalmente com as forragens, com as silagens, porque a gente vai ter um alimento de energia mais baixa e de fibra mais alta, né? Então, ela acaba jogando, vamos dizer assim, dos dois lados ao contrário, né? A energia que a gente espera que uma silagem tenha, ela foi baixa, e a gente espera que tenhamos fibras mais baixas para estimular consumo, a gente teve fibras altas. Aqui uma coisa interessante, ó. O que a pesquisa comprova? Que o animal, ele vai se regular o consumo de duas formas, né? Pode ser pela demanda que ele tiver, energias, ou por enchimento físico. Ou seja, ele limita consumo pela energia que ele está comendo na dieta, ou ele limita o consumo por enchimento. E o enchimento, aqui a gente volta a insistir, por isso que fez toda aquela parte básica, saber o que é FDN e o que ela compõe nos alimentos. Porque ela acaba inibindo o consumo de novo, aqui a gente viu. Nesse próximo slide aqui, ó, fica bem mais prático da gente ver e o que está relacionado, né? Então, se a gente for ver, ó, a fibra em detergente neutro, ela causa no animal um mecanismo de distensão. Ou seja, ela sacia o animal, ele sabe que comeu, que está saciado por distensão. Ou seja, eu posso não ter uma dieta de qualidade, mas com FDN alto, eu consigo saciar esse animal. Um exemplo, se eu tiver uma silagem com FDN de qualidade aí, próximo de 40, e uma silagem com FDN próximo de 50, como a gente viu ali, e com o teor de matéria seca semelhante, né, eu vou tender que esse animal consuma menos alimento da silagem com FDN mais alto. Mas isso aí impede o quê? Ele come menos, eu tenho que adensar essa dieta para colocar o que o animal estaria precisando. E um outro sistema que se usa chama-se de mecanismo quimiostático, ou seja, o animal se regula o consumo pelo atendimento da exigência energética. Aqui fica fácil da gente comparar, são dietas ricas em grãos, né? Geralmente feita com animais de corte em fase terminal aí de confinamento, onde a gente tem uma dieta rica em grãos, então a energia das dietas são altas, e a gente consegue aí um animal de 400 quilos, às vezes com uma mistura de grãos aí de 8, 9 quilos, a gente saciar esse animal e ter ganhos de pesos ótimos, né? Então, a gente está saciando esse animal pela exigência energética. Aí a FDN já não tem uma atuação tão grande, porque a FDN dos grãos são baixas. Pessoal, conversar um pouquinho aí sobre planejamento forrageiro. A ideia que a gente traz aqui é uma forma mais prática, vamos dizer assim. Então, propriedades que trabalham conosco aí, que a gente visita, a gente vem trabalhando com uma forma de planejamento forrageiro. Em algumas propriedades nós estamos trabalhando com chicória, com consórcios, né? Chicória mais trevo, silagem de trigo e pastagens perenes. Isso aí, o que a gente tem visto de forma prática? As propriedades que têm uma ou mais formas dessa que a gente está apresentando aqui, estão conseguindo passar pelo período de estiagem de maneira menos drástica, vamos dizer assim, né? Algumas propriedades a gente conseguiu manter a produção, em outras propriedades a gente
baixou leite, mas não chegou a baixar de forma significativa, como baixou nas outras propriedades. Aqui a gente tem um dado interessante que tem a ver com a área cultivada no estado do Rio Grande do Sul. O estado cultiva, no verão, em torno de 7.950.000 hectares. E no inverno, apenas 1.130.000 hectares. Isso aí significa que a gente tem uma chance de trabalho aí imensa, né? Se nós for fazer um cálculo bruto e simples, no geral, descontando, né? Pegando a área de verão e descontando a área de inverno, nós teríamos em torno de 6.800.000 hectares. O segundo cálculo que a gente faz, pegando então a área de arroz irrigado, né, tirando ela desse cálculo aí, que são áreas de várzeas, geralmente destinado a pastagem mais pagado de gado de corte, nós ainda ficamos com em torno de 5.800.000 hectares de diferença, ou seja, de sobra entre o inverno e o verão, né? O que a gente estima aí, uma fonte, né, que a Emater usa no estado, é que nós tenhamos em torno de 3 milhões de hectares com potencial de uso. Ou seja, nós temos que aproveitar melhor o nosso inverno. E aí nele a gente tem um planejamento de produzir alimentos. Aqui alguns exemplos, né, que a gente tem feito junto com os produtores. Serafina, União, seu colega nosso dando assistência aos produtores, onde a gente tem trabalhado com consórcio de chicória e trevo, né? Temos tendo uns resultados muito bons aí a campo junto aos produtores. Aqui também no município de Casca, né? Mesmo consórcio aí, a gente tem trabalhado um consórcio com chicória, trevo branco, trevo vermelho, e tem nos ajudado muito aí no planejamento forrageiro. Aqui é um dado interessante também, eu fiz questão de pegar as datas, né? Então, essa foto foi tirada numa propriedade aí de um cliente nosso, de Davi Canabarro. A foto foi tirada dia 5/2/2020 e foi repetida agora dia 11/5/2020. Na foto do dia 11, pode ver que a gente tem bastante falha ali, né? O que isso comprova? Toda a parte dos trevos em si, eles sentiram mais a estiagem, né? E a chicória, nós fomos ter chuva agora nos últimos 10 dias aqui na região. A chicória já está brotando, já está voltando, né? Então, isso mostra que tem nos ajudado muito aí, o produtor, e aí, principalmente, a gente trabalha de duas formas, né? Pois agora a gente vai ver a parte de composição química dela, de bromatologia. A chicória tem em torno de 22% de proteína bruta, e tem as fibras relativamente baixas aí, ó. Se nós for olhar, FDN em torno de 31, FDA em torno de 16, por essa análise que a gente fez. Então, aqui a gente consegue deixar uma dica interessante, ó. O produtor que tem chicória, nessa época, nós tivemos queda de energia na silagem, como a gente viu, e aumento de fibra nas silagens. Então, uma lógica para quem tem chicória, que a gente tem trabalhado, é baixar o teor de proteína da ração, ou se ele compra, ou se ele faz em casa, mas baixar o teor de proteína, contar com a proteína vinda da chicória, né? E que a gente consiga trabalhar com um teor mais alto de energia na ração. Então, a gente acaba corrigindo parte da dieta por aí e sem subir muito o custo do produtor, porque a gente usa a chicória como um banco de proteína. Então, a chicória e trevo, ela acaba entrando na dieta como um banco de proteína. Tem ajudado bastante. E queria dizer para vocês, aqui já é um pouco do dia a dia nosso aí, do que a gente vivenciou e está vivenciando aí no período de estiagem, tá? E tem ajudado bastante. Então, o teor de proteína que eu tinha colocado é em torno de 22, né? Nessa época aí que a gente ficou
com a estiagem prolongada, é um teor de proteína aí significativo e que ajuda bastante, principalmente fechar dietas aí com custos mais baixos, né? Então agora a gente vai estar passando, a gente colocou aí por um período que é novo para todo mundo, algumas incertezas estão acontecendo em tudo que é área, e no leite não é diferente, né? Então, se a gente tiver uma base forrageira boa, nos ajuda a passar por esses momentos aí com menos, assim, com menos turbulência, vamos dizer. O que a gente tem apostado bastante também, que é um dos tripés que colocou para inverno, né? A chicória aqui, pessoal, só voltando, ela é uma pastagem perene, tá? Ela é uma pastagem perene. A gente coloca ela por sementes e nós já temos aqui as pastagens que a gente tem com mais tempo aqui na região, está indo para o 5º ano, tá? E a gente tem conseguido manejar ela de uma boa forma aí. Mas é uma pastagem perene, ela responde mais no inverno, mas como viram ali pelas fotos, ela passa o verão produzindo também, o que nos ajuda aí uma pastagem perene nos períodos de transição de pastagens. Outra linha que a gente está trabalhando forte aí é a parte de trigos, né? Hoje a gente tem trigos já melhorados para silagem, para pastejo, e assim duplo propósito, né? O produtor que, em algumas regiões aí que utiliza para produção de forragem e depois conduz a lavoura para a produção de grãos também. A Embrapa tem umas cultivares próprias para isso aí. E a gente tem trabalhado forte também com essa questão no planejamento forrageiro. O que a gente deixa de dica aí, né, para usar os cereais de inverno assim conservados? O que a gente consegue fazer? Usar áreas que no inverno sobram, a gente já viu que sobra uma imensidão de área aí nas propriedades, e aí por que não o produtor de grãos, ele produzir uma forragem para o produtor de leite ou de carne de forma acertada e combinada, e o produtor de grãos também passar a ter uma renda de inverno aí, que a gente sabe que a parte de grãos de inverno no nosso estado aí ela é um sobe e desce, né? Nós não conseguimos ter uma estabilidade de produção, quando for, assim, principalmente falando em trigo. Então abre um leque aí para a gente produzir a parte de comida e aí envolver quem realmente sabe fazer grãos, né? Sabe fazer lavoura, que é quem produz grãos, e produzir uma comida de qualidade aí que chegue para o produtor de leite também. O que a gente tem utilizado? As silagens de inverno, principalmente, como fonte de fibra para as dietas, né? Então, a gente viu que o animal lá na frente precisa fazer o processo de ruminação e bem feito, né? Para a produção de saliva e toda a parte consequência de produção de saliva, chegando até o rúmio com bicarbonato, fazendo a parte de tamponamento. Então, isso aí a gente consegue fazer com parte dessa fibra contida nas silagens de cereais de inverno. Nos ajuda também a baixar, às vezes, o custo da dieta nas propriedades. O que a gente tem utilizado muito aí com a silagem de trigo? Né? Utilizado ela como fonte de alimento para categorias menos exigentes. Aí vamos falar numa dieta de uma novilha, né? De uma vaca seca. Então, a gente consegue trabalhar aí com a silagem de trigo de forma a suprir o que o animal está precisando nessa fase e utilizando, então, a silagem de milho para os animais em produção, aí, os animais com exigências maiores. Tá? O que possibilita também os cereais de inverno? A gente trabalhar pré-secado, silagens e pastejo, né? Hoje, a gente tem material aí que a pesquisa se especializou e nos oferece, né? Que são próprios aí para silagem, pré-secado, e são próprios para pastejo, né? Principalmente a questão de silagem, a gente teve um avanço muito grande nas pesquisas nos últimos anos aí, que hoje nos entregam trigos aí sem arista e com ótimos dados aí de bromatologia, conforme a gente viu nas análises anterior. Aqui também tem um dado de uma análise de bromato de trigo, né? Então, aqui a gente compara a parte de energias, vamos dizer assim, das fibras, né? Onde a gente tem dados muito próximos, depois a gente vai ter lado a lado para comparar, mas que a gente tem dados muito próximos aí
de níveis de bromato de uma silagem de um ano de estiagem, né? Então, vamos dizer assim, aquele ano, que nem esse que a gente passou, o milho sofreu estiagem, nós tivemos fibras altas, baixo amido na parte da silagem, esses resultados que a gente teve de trigo encostaram, ficaram muito próximos. Então, aqui, também a gente colocando, né, a nossa empresa, embora tenha o foco na produção de concentrados, de rações, minerais, assim, toda a nossa equipe passa por treinamento constante aí e chega até o produtor com uma informação de qualidade, ajudando, né, com que o produtor consiga conduzir a sua lavoura, seja ela para silagens, né, porque a gente sabe que toda a parte da dieta, o sucesso que a gente vai ter na produção, ela começa pela qualidade da forragem que o produtor vai ter. Então, a gente está treinado, está capacitado, nossos técnicos aí dão todo o suporte para a condução das lavouras, né? Então, desde a regulagem de plantadeira aí até ponto de colheita, aí a gente está junto e prestando esse serviço aí aos clientes. Aproveitar aqui para mandar um abraço aí para o Ricardo, aí, nosso colega, né? Faz um trabalho muito bom aí na região e nos cedeu as fotos aí. Aqui também, pessoal, e aí a estrutura que fica guardado, essa silagem é semelhante ao que a gente faz com o milho, né? São estruturas simples, de silos, que o produtor tem. A gente tem conseguido trabalhar bem, e aí que nem a gente colocou, dependendo da dieta que a gente tem, a gente consegue ajustar o nível de fibra das dietas com uma silagem de inverno. A gente tem conseguido fazer isso em alguns casos. Aqui, pessoal, comparando a silagem A, a silagem B, que a gente usou como exemplo com a silagem de trigo, né? O que a gente coloca aqui? Aí sempre comparando a parte da energia com a parte das fibras, né? Então, como eu coloquei para vocês aqui, se nós pegar uma silagem A e comparar com a silagem de trigo, ela vai ser superior em todos os níveis, né? Se nós pegar uma silagem B, que é uma silagem que passou por uma estiagem, e comparar com a silagem de trigo, em alguns níveis ela ganha, em alguns níveis ela é semelhante. Então, a silagem de trigo, ela se mostra uma opção de qualidade, né? Como a gente pode ver pelos níveis aqui, e numa época que a gente já viu que dá para a gente trabalhar sobrando área nas propriedades. Aqui a questão de fibras, né? Se eu for pegar o FDN, ó, de uma silagem A, de um ano normal, ficou em torno de 38, uma silagem B foi a 55, uma silagem de trigo ficou em torno de 40. Então, lembrando lá daquele slide que a gente viu que os alimentos em torno de 55% a 60% de FDN começam a inibir consumo, né? Então, se a gente for formular uma dieta numa propriedade, nesse caso aqui, que as energias são semelhantes, eu preferia formular com a silagem de trigo, tá? Que eu ia ter chance de fazer esse animal consumir maior quantidade de alimento e, lembrando, maior quantidade de matéria seca, que é uma das máximas da gente ter sucesso no ajuste das dietas. Um outro tripé, vamos dizer, que a gente tem trabalhado aí, tem visto que tem dado resultado, é o produtor que consegue ter dentro do planejamento forrageiro uma fonte de pastagem perene, né? Então, aqui a gente tem um dado que seria o padrão de crescimento de espécies forrageiras perenes de estação quente. Isso aqui vai mudar um pouquinho de região para região, tá? E as pastagens, aqui eu trago como exemplo Tifton, Quast Cross, o Florakirk, a Gigs, a Ematria, né? Mas são pastagens que elas têm um comportamento principalmente em relação à temperatura, né? Ou seja, aqui pelo gráfico a gente está vendo que em agosto a gente começa a ter uma brotação e vai ter o ciclo dessa planta se encerrando em abril, maio. Lembrando que são pastagens perenes também, né? São feitas por estolões ou por mudas, o produtor pode fazer em casa, com um custo mais baixo,
E a gente consegue fazer o que é o principal que a gente vê também aqui. Além dela estar numa época de estiagem, ela já está pronta na lavoura, o que acontece? Quando a gente tem qualquer chuva, ela vai responder. Diferente do que a gente entrar com a pastagem anual de inverno e a gente entrar com a pastagem anual de verão. Então, aqui a gente tem 2 pontos críticos, principalmente aqui na região, que eles são os meses de setembro a novembro, que é onde o produtor teria uma pastagem de qualidade ali, né? E ele tem que ceder área para o milho que vai virar grão, para o milho que vai virar silagem e alguma área da propriedade que vai ser cultivada a soja. Então, aqui para nós, a gente tem as propriedades, não são grandes, né? Como a gente viu, o leite está nas propriedades menores, até por volume de produção. E um outro vazio que a gente tem aí, ele começa de março a junho, né? Principalmente em abril, maio, que a gente está vivendo agora, que acontece o quê? Nós vamos ter as pastagens de verão de clima quente encerrando seu ciclo, e agora com a estiagem, esse ano pior ainda, né? A gente não conseguiu ter ainda, em raros casos, a gente ter pastagem de inverno própria para pastejo. Nós não estamos conseguindo ter nem qualidade nem volume, né? Então, assim, tem muitas propriedades que o produtor ainda não conseguiu colocar a pastagem de inverno no campo. Então, esse casamento que a gente tem visto ali de pastagem chicória e pastagem perene, sendo uma desses tíficos aí que a gente colocou, tem ajudado muito o produtor na produção e principalmente na transição das pastagens. Quanto à qualidade delas, depende do manejo que é dado, né? Depende do manejo que o produtor tem dado a elas, né? E a gente tem visto resultados muito bons aí com pastagens perenes também. Pessoal, visto toda a parte de consumo, qualidade dos alimentos, a gente tem que lembrar também que alguns fatores influenciam no consumo dos alimentos, né? A gente pode ter se preocupado com a dieta, tudo certinho, e a gente tem um fator que o animal sente muito, que é a temperatura. O que é explicado aqui? Ó, conforme a parte da temperatura sobe, a gente tem um declínio de produção, né? Ou seja, a mesma vaca que numa temperatura de 20 graus poderia nos entregar em torno de 27 litros, se as temperaturas ir para 35 graus, ela vai nos entregar um potencial de 18. Né? Então, às vezes a gente faz toda a parte de manejo certinha, dieta, se preocupa com a qualidade do alimento e tem outros fatores que vão influenciar também. Então, aqui também fica algumas dicas, né? As propriedades que trabalham com pasto, em épocas mais quentes, procurar largar os animais para pastejo nas horas mais frias do dia. Ou mesmo em algumas propriedades que possibilitem, né? Largue os animais para pastejo à noite. A gente consegue fazer com que diminua um pouco dessa queda aí em função da temperatura. Essa foto aqui já nos mostra, né? Os animais estão nos mostrando como é que eles respondem à parte de temperatura, ou seja, eles podem ter acesso aos alimentos, mas eles não vão comer, né? Então, a temperatura aí, ela acaba sendo um fator a mais para a gente lidar com ela. Outro dado interessante é o comportamento animal e o consumo de água. A gente não pode esquecer que o leite é formado praticamente por 87,5% do leite é água, né? E que os animais têm que ter acesso a uma água de qualidade. E aqui uma dica que as propriedades fazem, a gente sabe disso, né? Uma coisa muito simples. Cerca de 50% a 60% da necessidade diária de água é suprida imediatamente após a ordenha. Isso aí tem uma lógica, né? Quanta água saiu do corpo desse animal junto com o leite, né? Vamos pegar uma vaca produzindo 10 litros, uma vaca produzindo 20, produzindo 30 litros, né? Então, a gente tem que lembrar sempre de água para esses animais. E aí, em quantidade e qualidade. Uma coisa que a gente prega muito e aposta é em soluções simples e eficientes, né? Então, não adianta que um exemplo, né? Não adianta a gente ter um coxo grande, com boia, tudo certinho,
e que seja difícil da gente limpar. É preferível ter um coxo de bombona plástica, que a gente chegue lá, vire ele, limpe e faça com que o animal tenha acesso à água aí de qualidade e em quantidade quando precisar. Pessoal, já estamos chegando para o final aqui. Isso aqui eu coloco como foco nosso aí, que a empresa prega muito, né? A gente usa como base, aqui a gente chama de pirâmide da formação dos alimentos, né? Ou seja, o que a vaca precisa para produzir leite ou carne. A gente sempre vai partir de uma forragem de qualidade. Então, se a forragem tiver qualidade, e aqui a gente pode fazer um dado da seguinte forma, em necessidade e em valor. Ou seja, quanto mais eu subir na pirâmide, né, são coisas que eu vou ajustando a minha dieta, eu contribuo com a produção, mas eu agrego valor aos produtos. Então, a forragem, ela depende quase que exclusivamente do planejamento da propriedade, está na mão do produtor, um bom auxílio técnico, ele consegue fazer uma forragem de qualidade e num preço compatível. Segundo passo é a gente pensar em utilizar grãos, subprodutos e proteína degradável no rumen. Isso precisa numa dieta, a gente viu também, mas lembrando, quanto mais eu subir na pirâmide, mais eu subo. Dá para corrigir a qualidade de uma forragem dando mais grãos? Dá, a gente viu que dá, mas o custo sobe. Então, a gente sempre vai insistir, planejamento e qualidade de forragem. Um próximo passo seria nós ajustar a questão de vitaminas que o animal precisa, minerais, né? O ajuste da dieta. Dando um passo a mais, a gente pode usar gordura, pode usar proteína não degradável no rumen. E, por fim, nós podemos chegar nos aditivos, que são inúmeros, né? O que a gente quer deixar de mensagem aqui? Acredite numa forragem de qualidade, faça um planejamento bem feito, que tudo que tiver para cima, a gente tem como usar, né? E tem como ajudar o produtor a ter a produção que procura. Mas tudo vai partir da forragem. Pessoal, e por fim, aqui para fechar, né, o que a gente quer deixar, tudo que a gente conversou aqui, né, que as engrenagens, elas têm que andar juntas, né? Então, se a gente olhar as análises dos alimentos que foram discutidas, o que uma vaca precisa de necessidade, os ajustes que tem que ser feito, e aí, principalmente, fica essa máxima aí, né? O produtor ter confiança no seu técnico nutricionista. E os dois planejarem a propriedade de forma que tenha resultado e o produtor tendo renda, o técnico segue na atividade. Então, a máxima é o produtor ganhar dinheiro e depois a gente tirar o nosso ganho também, mas em primeira mão o produtor tem que ganhar dinheiro na atividade que está fazendo. Pessoal, obrigado pela atenção, nós vamos estar agora à disposição para perguntas. Eu coloquei essa foto aqui, quero aproveitar para mandar um abraço para minha filha, a Maria Antônia, que está me assistindo. Está contigo aí, Ricardo. Obrigado pela atenção de todos, pessoal. Legal, Edilson. Muito boas as palavras aí. Temos algumas perguntas aqui. Selecionamos duas. A primeira é do Kleber. Ele pergunta: esta pastagem com chicória animal, esta pastagem com chicória, o animal é exposto a pastagem limitada ou à vontade? Uma boa noite, Kleber. Obrigado pela pergunta. O que a gente tem feito assim, ó? O animal, geralmente, quando a gente utiliza banco de proteína, a gente utiliza por um período calculado, né? E a gente olha muito a condição climática. O que a gente tem visto? A chicória, ela aguenta pisoteio, tá? Mas por ela ser uma planta mais, assim, mais sensível, em épocas mais úmidas, a gente evita de largar os animais em pastejo contínuo, né? Mas ela é utilizada de forma calculada. Vamos dizer assim, por exemplo, a gente tem uma dieta balanceada e dentro do nosso cálculo a gente vai largar o animal aí de 2 a 3 horas, tá? Mas dá para trabalhar tranquilo aí.
Ok, Edilson, temos uma segunda pergunta aqui. O Leandro pergunta: Oi, Edilson, parabéns. A chicória é usada como fonte PB e a silagem como fonte NDT. Ambas são fontes muito boas de fibra fisicamente efetiva. Então, nesses casos, quando eu uso da chicória mais silagem na dieta, eu preciso tomar cuidado e buscar fibra efetiva em outras fontes. Pode comentar algo a respeito? Acho que eu vi no post ali o Leandro, por sinal, é um técnico que faz um trabalho muito bom aí na região, né? Tá sediado em Serafina, Leandro, obrigado aí por assim ter participado e pela pergunta. E aí, com certeza, né, quando a gente vai para uma fonte baseada de pastagem, que a gente colocou, né, o nosso foco na chicória, ele é fonte de proteína, como bem colocou, né, Leandro? E a silagem, dependendo do ano, né, nós colocamos, se for um ano bom com chuvas, a silagem de milho vai conseguir entregar para nós um teor de energia ótimo. Mas se nós pegar um ano de estiagem, nós já não vamos conseguir ter, né? Então, essa fibra que a gente vai buscar fora, ela vai depender muito da qualidade total da dieta, né? Então, se eu conseguir ter uma chicória nos primeiros ali pastejos, dificilmente eu vou ter fibra em quantidade de estimular um processo de ruminação tão bom assim. Mas se eu tiver uma silagem for um ano que nem esse, que geralmente as fibras ficaram de qualidade pior, e dependendo do tamanho que elas vão ter, eu consigo corrigir a fibra pela silagem, né? Então, isso aí é pontual, cada caso a gente vê, vamos dizer, de forma, assim, local, né? Mas ele pode ser feito ou não, depende da fibra que eu vou ter no conjunto da dieta. Beleza, Dilson. Dá tempo de responder mais uma pergunta aqui do Kleber? Vamos lá. A literatura relata intoxicação por ácido cianídrico com chicória. Na minha região é pouco utilizada para pastagem, por isso a pergunta do acesso restrito ou livre acesso, associado ao trevo, pode causar timpanismo e compactação? Já visitei um produtor que utiliza. Me chamou a atenção o enraizamento forte onde o animal não arranca as plantas e cobre a janela de falta de pastagem. E os animais gostam muito. É mais uma observação mesmo. Certo. Não, mas só para contribuir com o Kleber, o que ele colocou ali está perfeito, né? O que a gente tem feito, Kleber? A gente tem utilizado esse pastejo, vamos dizer, de forma complementar, né? Então, nunca largar essa vaca após ordenha para ter o primeiro acesso na comida na chicória com o trevo, né? Isso aí com o trevo também a gente tem muito isso aí. Então, a gente larga depois do animal ter consumido uma fonte de silagem, uma outra pastagem, né? Não sendo a primeira fonte de alimento do animal. Pode ocorrer. Nós não tivemos caso nenhum aqui na região, relacionado com pastagens de chicória e trevo em consórcio. Tá? Mas colocou assim, muito bem, porque em pastagens de trevo, dependendo do manejo, né, quando o trevo é sozinho, a gente já teve casos assim também. Então, a dica é usar como banco de alimento de proteína, mas que o animal não tem acesso, sendo o primeiro pastejo, vamos dizer, né, que ele vai ter durante o dia, que ele já vá para o pastejo com um outro alimento a nível de rumen. Ok, Edilson, então, pessoal, nós temos mais algumas perguntas aí na fila, mas infelizmente o nosso tempo terminou aí, a palestra é de 1 hora, e quem quiser pode entrar em contato aí no próprio Facebook da empresa mesmo, temos o telefone, o WhatsApp, aí qualquer forma que a gente pode ajudar para responder as perguntas, pode entrar em contato com o representante local. Ok, Edilson, então ficamos por aqui. E isso aí, pessoal. Observação? Não, só queria colocar, sou grato aí por todo mundo que participou, né? A gente sabe que é uma forma diferente de trabalhar e a gente está tentando também ajudar de uma forma diferente, né? Então, a gente tem espalhado aí colegas em todo o estado, quem precisar aí, procure, que nem o Rica colocou muito bem aí, procure que a gente vai estar à disposição naquilo que conseguir ajudar, porque afinal a gente também faz parte desse processo, dessa parte de produção e a gente deixa claro, o produtor indo bem é o que a gente espera, porque a gente vai junto nesse mesmo barco. Forte abraço para todo mundo aí, pessoal.
É isso aí, pessoal. Boa noite. E semana que vem temos mais uma live aí na quarta-feira. Mais informações nas redes sociais da empresa, no Insta, no Face. E é isso aí. Boa noite a todos e obrigado a todos pela participação.